Saudações a todas e a todos. Nós vamos falar hoje sobre o surto de industrialização no Brasil aí durante o Segundo Reinado, especialmente a partir de 1850 a 1860. Compartilho já de vez com vocês aí o nosso PowerPoint para a gente já ir seguindo nosso roteirozinho aí, né? Então, surto de industrialização. Bom, como nós vimos anteriormente, essa sociedade, né, a economia, a sociedade brasileira começa a se modificar. Aí, a partir da segunda metade do século XIX, na medida que o trabalho escravo começa a ser substituído pelo trabalho assalariado. Então, de certa forma, nós vamos ter aí um operariado meio ainda que tímido, mas já se apresentando socialmente como classe social, né? As cidades tiveram um incremento de desenvolvimento muito grande, né? Afinal de contas, as atividades se diversificaram e a gente começa aí a tratar com vocês aí especialmente disso, citando aí a década de 50, 60 do século XIX, né? Especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, mas mais ainda na capital do Império, né? O Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Mais de 70 fábricas foram abertas, né? Cerca, né? Produzindo chapéu, sabão, tecido de algodão e cerveja. Porque tudo isso era importado, tá, gente? Então, nós já começamos aí. E quem vai trabalhar nessas empresas, né? São os mestres, os contramestres, geralmente, né? Imigrantes que chegaram, né? Que eram operários, né? Nessas, já com experiência, que vão ser os nossos primeiros aí, o embrião do nosso operariado, né? Então, as atividades se multiplicaram, 14 bancos, 3 caixas econômicas, né? 20 companhias de navegação a vapor. Então, a modernidade está chegando, né? 23 companhias de seguro, 8 estradas de ferro. As estradas de ferro são as ferrovias, né? Além de empresas de mineração e transporte urbano. Então, crescem a cidade por volta da meados do século XIX, o Rio de Janeiro contava aí com 250 mil pessoas. Então, já era uma cidade, né, com necessidades especiais, né? Um dos fatores que vai ser importante nesse pequeno surto de industrialização, e o que eu quero dizer para vocês que é um surto de industrialização? É um momento, né? Surge um momento propício, então cria-se empresas. Não que o Brasil estava se transformando num país industrializado, porque a base da economia ainda é a agricultura, né? Então, de exportação, a mão de obra escrava, a monocultura, né? Então, isso é a base ainda da economia no Brasil imperial. Mas, na medida de que esses cafeicultores começam, né, a acumular capital, eles investem esses capitais em outras atividades. E essas atividades, essas fábricas de pequena monta, mas, né, que são do dia a dia, né? Fábrica de chapéu, vender chapéu no Brasil, no Rio de Janeiro, então, é um bom negócio, né? Cidade com muito sol, etc. O sabão, você importar sabão, produzir sabão aqui né, em escala industrial, isso né? Os tecidos de algodão, muito calor, né? Então, e cerveja para a turma, né? Dar uma degustada no fim da tarde. Então, isso é rentável, isso acumula capital. Mas na medida que acumula nessas atividades industriais, esses cafeicultores, eles pegam esse lucro e reinvestem na cafeicultura, ou seja, na ampliação de terras e etc. O que faz com que essas indústrias cresçam quando o momento político é propício.
quando o momento político se torna um momento adverso, elas tendem a desaparecer. E um dos fatores importantes para isso foi a tarifa Alves Branco. Por quê? A tarifa Alves Branco, ela não tem, eu disse a vocês, né, nessas últimas aulas, a tarifa Alves Branco, ela taxa, né, ela aumenta os impostos sobre produtos importados, especialmente da Inglaterra, né? Você pagava aí cerca de 15% ad valorem sobre o valor, agora passaram a pagar de 20% a 60% de imposto, né? Mas qual o objetivo disso? De proteger uma produção nacional? Não, né? A única, quer dizer, o interesse na tarifa aos brancos era justamente solucionar o déficit das finanças públicas. Porque na medida que você taxa o produto industrial e chega ao Brasil, o governo arrecada mais, porque ele arrecadava apenas pela alfândega. Agora ele vai arrecadar pela tributação. E aí ele consegue um equilíbrio maior das finanças públicas. E criou-se nessa época uma política, né? Dom Pedro II criou uma política de crédito, não é isso? Porque o Estado, né, deu uma respirada nas suas contas e pôde criar uma política de crédito, emissão de títulos da dívida pública, etc., para o crédito. E isso vai ser muito interessante, especialmente para aqueles que tinham uma visão industrial e de investimentos, né? E o caso mais específico do Brasil, de grande, né, monta, é o Barão de Mauá, né? Irineu Evangelista de Souza. O Barão de Mauá foi, durante aí o Império, o maior industrial do Brasil, o maior investidor, né? Com contratos e sociedades com os Rothschild, né? Riquíssimos empreendedores industriais, né? Financistas na Inglaterra, né? Então, que ele fez parceria, né? Nas suas indústrias e nos seus investimentos, né? Com o capital dos Estados Unidos, ele, né, criou empresas nesse sentido. Então, veja, e o Barão de Mauá, ele, né, intensificou, né, estendeu a sua atividade econômica por vários ramos. Então, veja aí, a construção naval, ele é o primeiro camarada que cria no Brasil um estaleiro de produção de navios, né? O estaleiro Mauá, até hoje no Rio de Janeiro, ali na região de Niterói, ali na Ponta da Areia, está lá até hoje, embora sucateado, né? Já teve altos e baixos, mas está lá, estaleiro Mauá, né? Também no mesmo local, ele coloca uma fundição de ferro, de bronze, para produção de canhões, né? Produção de trilhos, produção de uma série de, de produtos fundamentais para a indústria transformadora, né? É, indústria de serralheria, produção de portões, de fundição, não sei o quê, caldeiraria, né? Para a produção de máquinas a vapor, né? Que tocassem as indústrias, etc. Então, nesse aspecto, ele é o pioneiro, né? Além do que, ele investe nos serviços públicos de transporte, por exemplo, a iluminação a gás no Rio de Janeiro, né? A navegação a vapor no Rio Grande do Sul e na Amazônia, né? A grande obra dele, estender um cabo submarino de telégrafo que ligasse o Rio de Janeiro à Europa. Olha a importância e o tamanho dessa obra, né? Feita por esse grande empreendedor, né? É, nas ferrovias, por exemplo, ele inaugura com a chamada A Baronesa, né? Baronesa é a primeira estrada de ferro no Brasil que liga hoje a região de Mauá, né? Praça Mauá, ali no Rio de Janeiro, Leopoldina, Praça Mauá, à Raiz da Serra, eram 18 quilômetros, né? Primeiro trem do Brasil, Raiz da Serra ali, quando você começa a subir para Petrópolis, a Serra do Mar, né? Posteriormente, tem uns nomes aqui interessantes para a gente ler, que eu não sei muito bem. Recife and San Francisco Highway, com capital americano, né? A chamada Estrada de Ferro Dom Pedro I, que sobe, né? Até Petrópolis, né?
a São Paulo Highway Company, né? Ligando o Porto de Santos a Jundiaí para escoamento no café, quer dizer, empreendimentos altíssimos, com investimento altíssimo, né? O setor de bancos, né? Por exemplo, o Banco Mauá, McGregor e Companhia, né? Que, junto com o capital inglês, ele se tornou aí, tinha filiais em Paris e Londres, né? Buenos Aires. Quer dizer, ele era um jeito, né? E teve um tempo que ele comprou, inclusive, quando o Banco do Brasil foi liquidado pelo governo, ele compra o Banco do Brasil, junta-se ao Banco Mauá. Posteriormente, né, nós vamos ver aí como é que foi a bancarrota dele. Bom, já por volta de 1860, a chamada tarifa Silva Ferraz. O que a tarifa Silva Ferraz faz, né, nos anos 50? Ela elimina a chamada tarifa aos brancos, né, abaixa o imposto da importação, o governo vê sob pressão dos ingleses, o governo tira a política de crédito e o Barão de Mauá simplesmente vai à falência. Então, tudo aquilo que ele produziu é vendido para os ingleses, liquidado pelos ingleses, liquidado pelo Estado brasileiro, vendido para os americanos, né? Por exemplo, a Companhia de Bondes do Rio de Janeiro, né? Coitado, ele foi uma vítima do Estado brasileiro e justamente dessa política que continua ainda uma política conservadora voltada para o agronegócio, né? Uma palavra bem de hoje, né? Mas voltada para essa agricultura de exportação, monocultura, né? Escravocrata. Então, o Barão de Mauá vai à falência, mas ele morre um pouco antes do surgimento da República, né? Mas ele pagou todas as suas dívidas, né? Ele foi um sujeito que merece, né? Se vocês tiverem aí um tempo, assista o filme Mauá, né? O Rei do Brasil, né? Filme belíssimo que mostra para nós a vida desse grande brasileiro, desse grande empreendedor, vítima do próprio Estado brasileiro. Até hoje a gente, né, os investidores, os industriais brasileiros têm inimigos claríssimos dentro do próprio Estado, né? Bom, isso contando para vocês que todas essas transformações, não é mesmo? Ainda que a política reinante, a política dominante era voltada para o setor agrário, mas surge no Brasil um operariado, né? Que vai ser aí explorado 16, 14, 16 horas por dia. Não havia nenhuma legislação, né, que protegesse ou que normatizasse essas relações de trabalho, né, especialmente na exploração da mão de obra feminina e infantil, né? Mas então começa aí já o embrionário desses trabalhadores, agora, né, assalariados, com ideias vindas da imigração, né? E aí nós vamos inaugurar, a partir de agora, um começo dessa transformação social também, né? Então, a partir de 1870 também, de novo, outro surto de industrialização, né? Mas isso não implica dizer que o Brasil tendia para uma política de Estado industrializante, né? Porque ainda o modo de ser, essa classe média urbana, né, moradora da capital, moradora de São Paulo, ela que diversificou essas atividades econômicas, continuou mantendo, né, os mesmos princípios, as mesmas ideias, os mesmos costumes daquela tradicional família fazendeira, né, escravocrata, monocultora, né, com privilégios e assim por diante, tá bom? Então, forte abraço a todas e a todos e fiquem com Deus.